Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Max na área, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Infinity Dollar, onde o nosso intuito é que você se torne definitivamente lucrativo dentro desse tipo de mercado. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma série, certo? Do lançamento de um super robô que a gente criou, que a gente desenvolveu. Seu nome, muitas pessoas já conhecem como Mestre Escravo, tá? Ele vai estar 100% gratuito para vocês, tá bom? Então é muito importante você assistir o vídeo do começo ao final. Essa é a primeira videoaula e você vai ver o poder que isso tem. Já pensou você conseguir olhar para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo e aumentar seu nível de assertividade aonde paga mais? Então, se você não quer perder nenhum conteúdo como esse daqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com mais amigos e deixe o seu like. Sem mais enrolação, pessoal, bora pro vídeo! Bom, pessoal, a gente está aqui na nossa conta, a gente vai selecionar o algoritmo, tá? São dois robôs que você vai precisar selecionar para poder trabalhar ao mesmo tempo na mesma operação, tá bom? Vamos lá, pessoal, então a gente está aqui, a gente vai selecionar aqui, ó, o 2 Master 2.0, tá? Selecionou ele, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na aba aqui em cima, clicar com o botão direito e duplicar guia. Duplicou a guia, o que você vai fazer? Clica com o botão direito e aqui, ó, nova visualização dividida com a guia atual. Clica nela, já dividiu as duas telas pra gente. Vou fechar aqui, vou dar um zoom aqui para vocês entenderem um pouco melhor essa situação, tá? Beleza, vai ficar grande um pouco, tá? Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Deixa eu colocar ela aqui para cima, aqui no cantinho, beleza? Show de bola, ficou um pouco grande aí, mas vamos lá. Vamos aqui nas configurações para vocês começarem a entender. Aqui eu já selecionei quem? O Mestre 2.0. Aqui você vai vir, né, aí vai estar 100% gratuito. Você vai selecionar quem? Você vai ter, nesse primeiro momento, a gente vai falar ó, do escravo, entrada combinada, under, tá? Beleza, selecionou os dois algoritmos para poder estar rodando. Galera, isso daqui traz uma assertividade absurda para o seu operacional, tá? Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer aqui, muita coisa mesmo. Então, essa é a primeira videoaula onde você vai aprender o básico. Certo? E depois a gente vai falar muitas coisas para vocês começarem a lucrar ainda hoje mesmo, tá? Hoje mesmo. Então vamos lá, pessoal, vamos entender aqui os conceitos do que tem dentro do algoritmo e como ele funciona, tá? Vamos lá. A gente tem meta de ganho, tá? Stop do dia, stop antecipado, valor de entrada, tá? Esses robôs trabalham junto. Não adianta você colocar somente o mestre para poder trabalhar ou somente o escravo para poder trabalhar, porque eles não vão fazer as operações. Se fizer qualquer tipo de operação e você tiver na conta real, é risco de quebra, tá? Então os dois trabalham sincronizados, isso mesmo, tá? Um abraço aí e um beijo aí para os meus programadores aí, eles são minha família. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, ó. A gente vai trabalhar aqui, vamos começar aqui a entender os conceitos. Dentro da Derive, a gente trabalha, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá. Opa, beleza. Dentro da Derive, a gente trabalha num universo de 0 a 9, certo? Onde a gente tem, escolhe a probabilidade e dependendo dessa probabilidade do número que a gente escolhe, a gente tem um nível de assertividade e um nível de perda, tá? Consequentemente, isso altera nível de payout de pagamento, tá bom? E também altera custo operacional. Então, vamos imaginar a seguinte questão. Vamos imaginar que eu quero trabalhar over 6, superior a 6. Quais números eu ganho? Eu ganho no 7, 8 e 9. Então, eu ganho em 3 números. Se eu fosse trabalhar sozinho, só com isso, eu só teria 30% de assertividade. 70% contra nós, porque a gente perde do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então são 7 números. Então, consequentemente, a gente tem 70% de perda e 30% de assertividade. Já com o mestre escravo rodando ao mesmo tempo para pegar a mesma operação, esse nível de assertividade aumenta. No caso aqui, o mestre só trabalha
para superior. E o escravo, entrada combinada, só trabalha para inferior. Então, o que a gente tem? Se eu for trabalhar over 6, eu ganho em 30%. 7, 8, 9. E se no escravo eu for trabalhar under 3, eu ganho no 0, 1 e 2. Então, a nossa assertividade no macro seria de 60% de assertividade e 40% contra, tá? Porque eles trabalham sincronizados. Quando os dois entram para poder fazer a operação ao mesmo tempo, sincronizadinho, o que acontece? Eles vão acabar perdendo em quais números? Eles vão acabar perdendo no 3, no 4, no 5 e no 6. Então significa que a gente perde em 4 números. Por quê? Os dois estão trabalhando ao mesmo tempo. Isso mesmo. Então, vamos entender a seguinte questão. Se eu for trabalhar over 7, eu só tenho duas assertividades, que é o 8 e o 9, então é 20%. E 80% contra. Já com escravo auxiliano, eu tenho o quê? 40% contra e 40% a favor e 60% contra. E assim sucessivamente. Então, o mestre só trabalha superior e o escravo só trabalha inferior, tá bom? Então, volta aqui comigo aqui na tela para você ver essa questão operacional e como você vai poder tirar proveito disso, tá? Então vamos lá, ó. Tudo o que o mestre fizer, o escravo vai fazer. Isso você só encontra aqui na plataforma da Infinity Dollar, tá? Aqui na Infinity Dollar. Você não vai encontrar isso em nenhuma outra plataforma, tá ok? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho níveis de análise que eu quero que o mestre analise. Quanto maior o nível de análise, mais tempo ele demora para poder realizar a entrada. Max, tem um limite máximo e mínimo? Não, você vai definir, tá? E aqui, esse tempo de compra, se você quer a operação curto prazo, deixa aqui 1. E aqui, no escravo, deixa 2. Certo? Prestou atenção? Deixa 1 e deixa 2 se você quer operações curtas. A gente hoje, nesse vídeo, a gente vai fazer operações curtas. E você vai ver o poder que isso traz para você. Vamos utilizar a estratégia 7 para trabalhar over 7. Eu ganho no 8 e no 9. E no escravo, vou utilizar a estratégia 2, onde eu só ganho no 0 e no 1. Então, quando os dois entrarem para trabalhar junto, a gente vai ter dois tipos de resultados. Ou o mestre ganha, ou o escravo ganha, que é um tipo de resultado, ou os dois perdem, tá? E dentro dele tem um sistema de segurança incrível, tá bom? Qual que é esse sistema de segurança? Ele entra com valor cheio e se chegar a perder ele cai para 35 centavos de dólar. Então a gente vai trabalhar aqui com $1 inicial para você ter uma base. E o fator de martingale, aqui eu vou deixar em 2, tá bom? Vou deixar em 2. Então, esse tipo de operação, quando eu entro com $1, eu ganho $3. Tá? Eu ganho $3, certo? Então, automaticamente, um lado vai compensar o outro quando acertar e ainda vai me sobrar lucro. É uma operação de praticamente 2 para 1. Eu ganho 2 e perco 1, certo? É incrível, pessoal. Então fica comigo no vídeo até o final. Vamos lá, ó. Primeiramente, o que você tem que fazer? Já está configurado. O fator de martingale, ó. O fator de martingale é o mesmo. Você precisa usar aqui, ó. O fator de martingale é igual ao do Alpha Prime, que é o mestre. Então você vai utilizar 2 também aqui, tá bom? Beleza? Então tá tudo certo, tá tudo configurado. Não vou colocar meta, não vou colocar stop, certo? Esse robô você consegue bater sua meta com muita tranquilidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiro você dá o play no mestre e logo em seguida, bem em seguida, você já dá o play no escravo, tá bom? Então vamos acompanhar essa operação. Clicou no mestre, clicou no escravo, vem aqui, ó, no 0 aqui, no 0 a 0, nas operações. O que ele está fazendo? Ele está analisando, aguardando entradas, tá bom? Por quê? Eu tô com nível de análise 2, tá? Os dois entraram, os dois perderam, porque eu dei o final 764, 764. São entradas sincronizadas, galera. Aqui você consegue trabalhar para os dois lados ao mesmo tempo e conseguir um excelente resultado.
Ao invés de você ficar buscando entradas que só trabalham para um lado, aqui você consegue trabalhar para os dois, certo? Você tem um custo operacional dobrado? Sim, porém você tem uma assertividade dobrada. Ó, repara para você ver, entrou com dólar, perdeu, caiu para 35 no sistema de segurança, e aí ele ganhou no 35, tá vendo? Pagou 1,8, então tá pagando 3 vezes o valor de entrada, certo? Tá pagando 3 vezes o valor de entrada. Repare para você ver, ó, entrou com 54 centavos, pegou 1,66. Tô negativo ainda alguns centavos, certo? Por que isso? Vou dar uma pausa para você entender. Se você não utilizar o fator de martingale correto, vai ficar negativo, tá? Então a gente aumenta, vamos deixar o fator de martingale em 3, certo? Deixa em 3 aqui e deixa em 3 aqui. 3, beleza? Olha só para você ver. Ficamos alguns centavinhos negativos, tá? Vamos limpar aqui e vamos dar o play de novo para você ver a diferença. Entrou num play no mestre, play no escravo, vai fazer análise e vai começar a trabalhar. Vai entrar com um valor cheio de $1. Não adianta, porque aqui no escravo você não tem valor de entrada. Então é tudo comandado pelo mestre, tá? Tudo que o mestre der de entrada, o escravo vai dar de entrada. Esses robôs em específico, esses algoritmos, é para trabalhar na onde você tem a menor assertividade, para você trabalhar over 6, over 7 e over 8, tá? Não é legal você trabalhar over 2, over 3, over 4. Não é legal, e nem over 5. É legal você trabalhar programado, ele foi para trabalhar no over 6, over 7, over 8. E o escravo para trabalhar no under 3, 2 e 1, tá? Beleza, ó. Os dois perderam, ó. Toda vez que ele tem um ganho, aqui, ele vem para poder fazer uma recuperação, tá? Lembrando, eu tô com nível de análise 2. Eu posso aumentar isso daqui, a minha assertividade ser infinitamente maior, certo? Ó, ganhou, o escravo ganhou, eles entenderam que o mercado tá legal, vão entrar para poder fazer uma recuperação. Entrou com 6,30. Perdeu. Galera, tô com $1 trabalhando. Você pode diminuir esse custo aí para você, tá? Se você quiser diminuir o custo, é para 35 centavos, 50 centavos que fica legal, tá bom? Então, aqui é uma operação que, quando ele acertar aqui no Gale, eu tô com análise baixíssima, tá? Quando ele acertar no Gale, ele vai pagar o prejuízo. Um exemplo, o mestre acertou. Ele paga o prejuízo do mestre e ainda paga o prejuízo do escravo e lucra. Você tá entendendo? Você não tá entendendo. A gente vai traçar aqui, de pegar uma calculadora, já vou deixar aqui uma calculadora do lado para a gente fazer as somas aí, tá? A gente fazer as somas, certo? Beleza. Beleza. Show de bola. Vambora. Ganhou. Ganhou, eles vão para onde? Partir para o Gale, certo? Entrou com 23. Ó, olha só isso aqui. Vou pausar os dois que a gente acabou de acertar na mesma entrada, ó. Final 270, final 270. Olha só para você ver. Aqui eu tô perdendo 32. Os dois entrou com 23,01, 23,01. Só que ele me pagou 60,03. Então, sendo assim, o que eu tenho? Ó, eu tenho um total de 60,03 menos os 32,11 que eu tô de prejuízo de cá. Eu acabei de fazer uma operação curtíssima. $27,92. $27,92 em aproximadamente aí 12, 13 operações, tá? Lindo, bacana, show de bola. Então ele vai suprir. Esses algoritmos foram feitos para poder você trabalhar onde tem a menor probabilidade e o maior pagamento, tá? Aqui você vai bater sua meta com muita tranquilidade, certo? Acabei de fazer 60 e poucos aqui, tá? Max, a gente agora vai começar a aprofundar um pouco as nossas operações aqui, tá bom? Vamos imaginar que você está no seu trabalho e que você não tem tempo de fazer o quê? Fazer operações.
mas você quer deixar o robô trabalhando para você. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no tempo de compra, aqui é em segundos. Esse tempo de compra é em segundos, tá bom? Então, vamos imaginar que a gente vai pedir para a IA dar uma entrada a cada, vamos imaginar aqui, 1 minuto. Vamos fazer isso? Então, o tempo de compra aqui é 60, porque são 60 segundos, e o tempo de compra aqui é 60, pessoal. Isso daqui é uma máquina de fazer dinheiro, tá? Nessa configuração, o que vai acontecer? A IA, o algoritmo que está aqui, ele vai dar uma entrada por minuto. Você já imaginou você deixar isso rodando, você fazer o seu gerenciamento, você analisar o tempo que você quer que o robô dê uma entrada, você começar a ter uma renda ativa aí na sua casa e você poder deixar ele rodando e você ir trabalhar? Poxa, eu quero que o robô dê uma entrada de 1 hora. 8 entradas no dia para mim é o suficiente. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando. Não, eu quero que o robô dá 16 entradas. A cada meia hora ele dá uma entrada para mim. Não, eu quero que ele dá 32 entradas. A cada 15 minutos eu quero que ele dê uma entrada para mim. Cara, você consegue fazer muita coisa com isso aqui. Então, pessoal, o tempo de compra é isso daqui, tá? É em segundos, tá? Então, vamos colocar ele para poder rodar aqui de novo, tá? E o que você pode fazer, o que a gente pode fazer? Ó, vamos diminuir um pouco o fator de martingale? Vamos diminuir um pouquinho. Então, vamos colocar aqui o fator de martingale em 2.2, tá ok? E aqui também no escravo a gente coloca 2.2. Beleza? Estratégia 7 e estratégia 2, tá? O escravo trabalha under 2, inferior a 2. Você vai colocar escravo para trabalhar inferior a 1, 2 ou 3. O mestre, você vai colocar para trabalhar superior a 6, 7 ou 8. Galera, isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro, tá? Vai estar 100% gratuito aí para vocês, tá? Então, eu já fiz as configurações dos dois lados. A gente vai fazer o quê? Vai dar a entrada. Agora, entrei com os dois. Eles vão fazer a primeira entrada, certo? Ao nível de análise aqui, ó. Nível de análise aqui, para não ficar estendido, eu vou colocar 0, tá? E vou dar o play aqui. Agora ele vai dar uma entrada por minuto. Simples assim, tá vendo? A gente acabou de entrar aqui nesse horário que a gente tá gravando o vídeo para vocês, às 11h55 e 18. Ele só vai entrar às 11h50 e pouco ali, 11h56 e uns quebrados, entendeu? 18 ali, entendeu? Com o tempo de compra. Então a cada 1 minuto ele vai fazer uma entradinha. Topzera. Quando os dois perdem, eles entram no sistema de defesa, que é para cair para 35 centavos, que é uma mini stake, que é para você ter um prejuízo menor, para você ter um custo operacional menor, para você ter uma segurança, certo? Quando a gente coloca para ele trabalhar de 1 em 1 minuto, a gente tem o que aqui, pessoal? Lembrando que essa aqui é a primeira versão aqui, o mestre vai ser sempre o mesmo. A gente está trabalhando com o primeiro escravo, que o primeiro escravo que é a entrada combinada. A gente tem um escravo com entrada separada, que você faz a configuração e eles entram separadamente. Nesse outro escravo aí, que é um bot escravo que segue o mestre, você consegue combinar. Ó, ele já finalizou 1 minuto, certo? Entrou no outro minuto. Olha que legal e que bacana. A gente perdeu aqui 2 dólares e 35 e ganhamos 3,08. Então, quer dizer que nessa entrada, 3,08 menos 2,35, a gente lucrou 73 centavos nessa entrada. Por quê? A gente aumentou o nosso nível de assertividade. No overset, a gente só tem 20%. Mas como a gente está trabalhando com o escravo, mestre e escravo junto, o escravo está no under 2, a gente ganha no 0 no 1, então automaticamente no macro a gente tem 40% de assertividade nessa entrada, tá? Então a gente pegou 73 centavos aí, lindo, bacana. Beleza. Deu a entrada, ganhou, certo? O que vai acontecer? Ele vai aguardar mais 1 minuto para poder fazer a entrada. Então, teste na demo, faça seus testes na demo. Entendeu? Tirou o custo operacional, parte para real, tá? É muito incrível isso daqui, galera. É incrível, é insano o que esse cara consegue fazer, tá? É realmente poderosíssimo. Lembrando, perdeu aqui de novo com 1, tá? Lembrando, você dá a entrada primeiro no mestre, dá o play no mestre, depois você vai lá e dá o play no escravo, galera, ó.
tá da hora pra caramba. Sossegadinho, uma entradinha por minuto. Dá pra você ir fazer suas coisinhas de boa, não vai sair quebrando banca. Você tá entendendo? É uma entrada sincronizada, você aumenta seu nível de assertividade, você querendo ou não. Tem um custo operacional baixo, porque, poxa, eu tô trabalhando onde paga mais. E também, ao mesmo tempo, o Gali não é tão forçado, você consegue ter um resultado muito maior sem você ficar sofrendo aí, somente trabalhando só para um lado, o robô que só faz call, que só faz put, entendeu? E aí, ou que trabalha só over ou só under ali, e aí você acaba sendo estopado porque tem locais e plataformas que trabalham, por exemplo, só para o seu ímpar, e aí, por exemplo, só over 3 ou só under 6, onde você tem 60% de assertividade somente para um lado. Só que o pagamento é muito pouco. Entendeu? Então aqui a gente está unindo o útil ao agradável, certo? A gente está unindo aqui a sabedoria para poder tentar trazer o mais plausível possível na questão de estratégia para vocês. Lembrando, pessoal, que o nosso canal ele não fala somente de estratégia, igual você vê canais por aí que só fazem robôs automatizados, se deixa o robô ficar trabalhando, só trabalhando, o robô que analisa, escroto. Não. A gente tem toda uma metodologia envolvida, a gente entende o que é custo operacional, média de perdas, quando entrar em uma operação, quando sair de uma operação, fatores de martingale, certo? Onde posicionar o stop, quando fazer a movimentação de stop. A gente está nesse mercado, galera, há mais de 10 anos aí, tá? Então a gente não chegou aqui da noite pro dia, tá bom? Nosso canal é assim, tem poucas edições, não é um canal que é pura edição que você vê por aí, ou cortes aqui ou ali, ou qualquer coisinha do tipo. A gente pega, dá o play e vai até o final, tá? Então, pessoal, olha que legal esse sistema de segurança. Enquanto ele estiver perdendo, ele vai ficar com 35 centavos. Quando ele ganhar, ele faz o cálculo do prejuízo que ele teve, e se teve prejuízo no final de tudo, ele pega e faz uma recuperação inteligente em cima disso. Tá bom? Então, por que a gente está perdendo aqui? Porque a gente perdeu no 6, ó. Final 6, ó. 486, 486, certo? Lembrando, você consegue trabalhar com outras volatilidades. A gente está trabalhando com a volatilidade 10, tá? Quando você for trabalhar, os dois têm que estar na mesma volatilidade para você ter o mesmo nível de assertividade. Não adianta você colocar o mestre na volatilidade 25 e o escravo na volatilidade 10 e achar que vai bater a mesma operação, que não vai, entendeu? Então, você tem que colocar o mestre, se você for trabalhar no tempo gráfico lá na volatilidade de 100 ticks, o escravo também tem que ser no 100 ticks, tem que ser igual, tá? Então, pessoal, é isso daí, vamos pra cima. Fizemos aqui, ó, tranquilinho aqui, 27, 25 dólares ali oscilando. E aqui ele tá dando uma entradinha por minuto. Uma entradinha por minuto para você ter uma base dessa situação. É incrível, é realmente insano, tá? Ó, vou fazer mais uma operação aqui, fator de Gali 3, tá? Eu vou aumentar aqui o quê? Eu vou deixar aqui 2.2 e o meu tempo de compra vai ser 1 e o meu tempo de compra aqui vai ser 2 e a minha análise é 0, certo? Aí ele ativa um modo dentro dele, onde ele faz toda uma leitura do mercado e já começa a fazer as operações, certo? Essa leitura do mercado, ela é composta por uma análise interna dentro dele, onde ele entende se está realmente propício ou não, e se tiver propício, ele já vai começar a fazer as entradas ali, tá? Então, como tem muitos números contra, nesse tipo de operação, ele sempre vai começar já realizando as operações aí, tá? Ó, legal, bacana, show de bola. Ó, pegamos 3 aqui, galera, ó, legal, top, ó, perdemos 2. O que vai acontecer? Ele vai cair para 35. Ó, que legal, ó. Ganhou 1,8. Estamos no lucro. Aqui nós estamos no lucro, entendeu? Nesse tipo de operação aqui. Tá? 70, 23 dólares, uns quebrados aí de lucro, a gente tá aí mais ou menos. Tá bom? Topzera, ó. Top pra caramba, galera. É incrível aí a metodologia aqui da Infinity Dollar. Tá? Então, se inscreva no canal aí, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com mais amigos. Fechou? Aqui, ganhou uma aqui. Vai fazer aqui uma recuperação. Se tiver no prejuízo. Ó, entrou com 86, perdeu. Beleza, show de bola. Vamos lá, parte para cima, certo? E mantém a questão operacional. Ó, caiu para 35, caiu para 35, final 162, final 162. E vai embora, e vai trabalhando, certo? Ó, 57, ainda a gente tá positivo, tá vendo? Ó, 57 menos 37 dá X.
E assim sucessivamente. Então, você vai fazer o seu gerenciamento com muita tranquilidade. Você não precisa de muitas entradas no dia para você bater a sua meta, que é o que é interessante para a gente. Ó, entrou com 8,40, perdeu. Isso é o que é interessante, como ele trabalha com um nível de assertividade maior do que qualquer robô comum, porque ele está trabalhando olhando para os dois lados ao mesmo tempo, e onde ele pega, ele ganha muito. Então significa que você não precisa ficar fazendo muitas operações ali, tá? Ó, chegou a perder, ó, caiu para 18, ó, 78 menos 18, tá? Lembrando, a gente está trabalhando aqui com $1, com o fator de martingale aqui em quanto? 2,2. O fator de galho está em 3. Você pode cair para 2,2 aqui, entendeu? E assim sucessivamente você vai trabalhando. Olha que gracinha, ó. Acabamos de bater aqui, ó, pegamos o aqui de 123,45, certo? Pagou 380,43 e aqui a gente ficou aqui no prejuízo de 104,03. Quanto que a gente acabou de faturar numa operação dessa aqui? Cara, isso daqui é fenomenal. Descontando tudo, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá na calculadora, ó. Então a gente está com um saldo líquido aqui de 300,97 menos 104,03. Olha que legal. Acabamos de fazer $196,94, galera. Pela cotação do dólar hoje, tá dando quanto aqui, pessoal? Ó, 506, 196,94, ó. Fizemos aí, ó, R$ 996,52. Olha que top, ó. Sem ficar sofrendo nada com a oscilação do mercado. Max, mas tá caro. Tá caro. O que você pode fazer? Vem aqui, ó. A gente acabou de bater isso, cara. Esse aqui foi incrível. Pode vir aqui, limpar, tá? Vamos aqui nas configurações. Ó, eu vou cair o meu fator de martingale aqui, por exemplo aqui, para 2,2. Vai ter uma boa economia. 2,2. E aí, aqui, ó, o meu valor de entrada, eu vou trabalhar aqui com 0,70 centavos, tá? Por quê, galera? Isso daqui, ó, não preciso colocar o valor de entrada aqui, porque tudo vem do mestre. Por quê? Porque você não precisa ficar muito tempo fazendo operação. Ó, dá o play aqui, beleza, tá? Ó, eu vou colocar, vou aumentar o nível de análise, ó. Nível de análise, vou colocar aqui 4, tá? Então ele vai pegar, play no mestre, play no escravo, ele vai pegar e vai começar a fazer o quê? As suas análises do que está acontecendo. E automaticamente ele vai aguardar o melhor momento para poder realizar as entradas, tá? É uma análise que ele faz minuciosa ali dentro, tá? Ele analisa bastante dados do que aconteceu, do que pode chegar a acontecer, para ele pensar em fazer a entrada, tá bom? Então é muito legal, muito bacana, tá? Fizemos aqui, pessoal, aqui, ó, nesse momento agora, R$ 996,52. Já teria batido a meta parado, né? É isso que é o top. Então você não precisa ficar fazendo muitas entradas no dia para você bater sua meta, tá? É um robô que paga muito, entendeu? É uma estratégia que paga bastante aqui dentro da Derive, tá? Ó, entrou com 70, a gente perdeu. O que ele vai fazer agora? Mini stake, ele vai cair para 35 centavos, tá? E bora começar a faturar aí. A gente faz a análise e ver o meu melhor momento de entrada. Então, você consegue trabalhar com um nível de análise muito mais alto que esse. Você consegue controlar o tempo que você quer que ele faça as operações aqui na questão do tempo de compra aqui, tá? Aqui em segundos, tá bom? Você consegue controlar isso, tá? Você consegue colocar sua meta, seu stop, você consegue trabalhar por uma estratégia que paga muito mais do que uma estratégia convencional que você encontra por aí, certo? E a vantagem, você não precisa ficar tanto tempo exposto ali no mercado para você chegar e bater sua meta com muita tranquilidade, galera. Muita tranquilidade. Então a gente vai trazer muitos vídeos referente a essa IA e várias outras IA que vai trabalhar junto com esse mestre, tá? Nos próximos vídeos aí que a gente vai estar trabalhando, tá? A gente vai estar trazendo. Vocês vão estar entendendo essas questões operacionais ali, fechou? Então é muito legal, é muito bacana, certo? Ó, ele entende, ó, ele entrou com 70, tá vendo? Então ele vai ajustando conforme tá o mercado ali, ele vai dançando conforme tá a música, tá? Muito incrível essa técnica aqui.
Técnica aqui do mestre escravo aqui da Infinity Dollar antiga Office Traders, galera. E bora pra cima, mais uma operaçãozinha aí. E outra coisa, pessoal, não tem como vir aqui e fazer um vídeo de 10 minutos. Muitas pessoas falam assim, Max, você tem que fazer um vídeo curto. Galera, não tem jeito de eu vir aqui e fazer um vídeo curto. Como eu falei pra vocês, meu vídeo não é um vídeo editado. Não é um vídeo que o cara fica pondo lá no PowerPoint e fica pondo as imagens ou o cara fica cortando pra poder ficar falando, entendeu? Porque uma coisa é a gente explicar a fundo, a outra é a gente só jogar o negócio na tela. Não, mas tem gente que faz edição e explica. Mas é tudo cortado, é tudo muito avulso. E outra, ficar colocando somente robô para operar não é tudo isso. Você precisa entender que não é só o robô. Você precisa ter sua gestão, seus fatores psicológicos, precisa estar com a cabeça alinhada para você vir fazer as operações. Afinal de contas, a gente trabalha com um mercado de alto risco, certo? Então isso daqui não é brincadeira, tá? Então, a gente tem toda uma metodologia, tem sala de operações ao vivo, tem vários fatores que vai ajudar a você lucrar todos os dias, tá? Ó, tá perdendo 5 e 12 aqui, mais ou menos aqui tá perdendo. Max, quero uma operação mais agressiva. Ó, aqui eu tô trabalhando o quê? Over 7, né? E under 2. Aqui agora eu vou trabalhar para over 6 e under 3, onde eu ganho 60% de assertividade e perco em 40. Nível de galho, vou deixar aqui em 3, tá? Deixar aqui em 3, certo? Ó, 3 não. 3. Beleza, tempo de compra, beleza, nível de análise, vou colocar aqui 2 só. A gente vai lá e entra na operação, olha aí, ó. Com 70 centavos, vou entrar aqui com $1, ó. $1 aqui nesse cara. É legal você trabalhar com dólar, tá? Para você bater sua meta rápido e vazar, tá? Ó, vambora, ele vai fazer as análises, vai entender como é que tá a questão operacional, tá? O escravo tá aguardando o comando do mestre, certo? Isso aqui, pessoal, só encontra aqui na Infinity Dollar. Só na Infinity Dollar. Agora, a gente aqui, a gente tá trabalhando em qual sentido? Over 6, under 3. O que a gente tem? A gente tem 60% de assertividade, porque a gente ganha no over 6, 7, 8, 9, e no under 3 a gente ganha no 0, 1 e 2. Então dá um total de 60% de assertividade. Olha que legal. Tá vendo que aqui a gente perdeu $1, mas aqui a gente pegou 1,90. Então significa que ele pagou $1 daqui e ainda lucrou 90 centavos. Agora é 5,55 menos 1,73. Então você consegue vir tirando o negativo, caso você chegar a ficar negativo. Tá? Vambora, bora pra cima. Aí, vai fazendo as entradas e beleza. Vai trabalhando e beleza. E assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, o que você tem que ter em mente é o quê? Meta, bateu a meta, acabou. Você tá entendendo? Tem muitas outras videoaulas que a gente vai estar trazendo aqui para vocês com esse pessoal aqui. Max, dá para fazer uma operação mais agressiva para poder bater a meta rápida? Ó, dá, ué. Vamos fazer uma operação mais agressiva aqui. Vamos entrar aqui com $10. $10 de entrada, fator de galho em 3, tá? Nível de análise aqui, eu vou colocar um nível de análise aqui maior. 4, tá? Eu vou colocar aqui 3 só. E vamos fazer o quê? Dá um play. Olha pra você ver que legal. Bora. Vambora. Então, para você que tem uma banca maior, quer trabalhar pesado, aqui a gente já bateu a meta, ó. Por quê? Eu não peguei 18 aqui, aqui eu perdi 10. Então 10, 18 menos 10, eu acabei de ganhar 8,99 por uma entrada. Então um lado compensa, o outro ainda me traz lucro. E aqui depois, se ele chegasse a perder, ó, vamos lá dar o play de novo para vocês verem, ó. Se ele chega a perder nessa situação aqui, ele cai para 35 centavos, entendeu? Para poder fazer o sistema de proteção. Tá pegando, fazendo a análise, entrou, ó, acabei de ganhar de novo. É mole. Tô com $17,98. Por quê? 37 menos 20, 37,98 menos 20, 17,98. Esse daí é o poder do mestre escravo. O escravo vai seguir o mestre ali, onde ele for ali, vai bater de frente com o sistema junto com o mestre, tá? Então tamo junto, vamos pra cima, galera. Ó, foi feita uma bela grana aí, foi show de bola. E é isso aí. Então tá liberado para vocês aí essas duas versões, o mestre escravo, totalmente gratuito. Fechou? Valeu, galera!
Foi! Até o nosso próximo vídeo.